do Senhor, queridos professores. Estamos aqui em mais um Momento Pedagógico EBD em Síntese Podcast da classe de adolescentes. Irmã Zuênia, da Congregação de Jardim Petrópolis, aqui junto com vocês. E a nossa querida irmã Régia. A paz do Senhor, irmã Régia. A paz do Senhor, irmã Zuênia, a paz do Senhor, povo de Deus, principalmente nossos amados professores e professoras que nos assistem. Que Deus abençoe a todos grandemente. Lição E de agora, número 8, né? Lição de número 8 hoje. Vamos lá, irmã Régia, falando aí pra gente. lição de número 8, que o tema é forte. Você está preparado ou preparada? Então, meus irmãos, a mensagem nos diz o seguinte: E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Mateus 25:13. E a nossa irmã Zuênia vai nos falar sobre os objetivos. Vamos lá, 3 objetivos: refletir sobre a postura correta diante da promessa da volta de Jesus, reafirmar a realidade da iminência da volta de Jesus e ensinar sobre a necessidade de nos prepararmos para a vinda do Senhor, né? 3 objetivos fortes, e essa lição é uma lição forte. E quem lembra que semana passada a irmã Régia deu um desafio para a classe de adolescentes. Querido professor, se você não assistiu a aula da semana passada, deixa eu lembrar aqui. Ela passou o seguinte desafio: solicitar que cada adolescente traga uma pessoa que está afastada ou que não está indo muito para a igreja para assistir essa aula. E aí, na finalização, tem uma festa. Sim, um bolo de chocolate com refrigerante. Ou pode só levar uns bombons, mas eu ficaria com a parte do bolo. Vou até dizer pro meu esposo que se for ele que for dar aula, ele já prepare para levar um bolo para aula 8, que eu acredito que seja ele que vai administrar essa aula. Levar um bolo e fazer uma festa com esses adolescentes para estimulá-los, tudo isso para estimulá-los. Eles estão acostumados com aulas às vezes mais paradas, mais tranquilas, e quando a gente faz esses movimentos, a gente aguça neles o desejo de participar mais. Oh, esse professor, essa professora está trazendo coisa diferente. Vamos lá. Aí já chama o professor. Eu fui para um capacita, né, da área 4 aqui no nosso estado, da área 4 de Natal RN, e tinha o professor bola cheia e o professor bola murcha. O bola cheia é aquele motivado, e o bola murcha é aquele ó, que não está motivado. Então, se você, querido professor, é o professor bola cheia, vá lá contaminar o bola murcha para ficar igual a você também, certo? E trazer essas dinâmicas em prol do reino de Deus vai ser uma bênção, certo? Já relembrei essa dinâmica de Irmã Régia porque eu acredito que se vocês forem fazer, vocês vão precisar aí guardar um tempo, né, no final da aula. Se a aula termina de 10h30, vai precisar terminar de 10h10, mais ou menos, para ter esses 20 minutos de interação. Então, ter todo esse cuidado com o tempo, né, para não. E conversem com a liderança do DENEC. Não esqueçam, é muito importante, converse com o seu superintendente, supervisor pedagógico, para que converse com o pastor também, para eles ficarem todos cientes antes de fazer qualquer movimento assim, que é um movimento mais extenso dentro da casa do Senhor, e aí a gente precisa fazer com ordem, decência e sabedoria, coisa que eu sei que cada um dos professores que estão aqui tem, amém? Irmã Régia, qual a dica que o Senhor colocou em seu coração para esta semana? Essa dica de hoje é muito fácil. Para o amado professor também não ficar tão difícil para ele, né? Então, o tema muito forte, você está preparado ou preparada, né? Quer dizer, para todos. Foi uma linda promessa que Jesus, nosso Salvador, fez para os seus discípulos, lá em João 14:3. E como a dica pedagógica, o amado professor vai perguntar no início da sua aula aos alunos, no tópico 1 da aula tem isso aí. Que tipo de cristão você é? Com ou sem juízo? Né? Não ser só para os adolescentes, para todos, mas como é aula de adolescente, eles vão ficar assim pensativos, né?
que tipo de cristão você é, com juízo ou sem juízo. Então, o professor vai dividir a sua turma entre meninos e meninas. Vai ser um grupo de meninas e um grupo de meninos, porque fica forte, né? Vai ser aquela luta, aquela guerra ali de jovens, de adolescentes. Então, ele vai dividir e vai levar. Nós temos aqui o questionário da nossa revista, é? Então, a professora ou o professor, claro que não vai levar com essas respostas, vai pegar uma de aluno, por exemplo, e vai tirar uma xerox. Vai levar um questionário desse aí para os alunos meninos e para as meninas, né? Então, o professor vai também inserir essa pergunta que ele fez: que tipo de cristão você é? Com juízo ou sem juízo? Ainda pode acrescentar outra pergunta: se Jesus voltasse agora, você subiria? Eita, pergunta forte, não é? Para todos. Imagine para o adolescente que fica assim se perguntando: meu Deus, qual será a consequência? Que ele não conhece o que é consequência. É o aluno adolescente, ele sabe fazer as coisas, entende, mas ele não tem conhecimento das consequências. E isso vai ser muito importante para ele. Alguns alunos terão a lição, o professor já leva pronta, viu? Uma só lição para meninas e uma só lição para os meninos. As perguntas, onde tem aqui, vamos praticar. Então, ele vai tirar da lição de alunos. Então, o professor vai ficar lá, vai entregar essas duas lições, separando os grupos, e vai deixar um aluno para ser tipo o pastor, entendeu? Ele vai dizer assim: olha, você vai sair da classe, vai lá para dentro da igreja, como a nossa aula é feita ao ar livre, porque não tem local dentro da igreja para todas as classes, é feita embaixo de uma azeitona, no pé de azeitona, né? Então, fica muito melhor ao ar livre, né? Então, o aluno vai representando o próprio pastor ou o próprio professor. E ele vai sair e vai dizer: vou sair e não sei que hora eu vou voltar. Claro que ele não vai dizer o dia porque é no mesmo, mas a hora ninguém vai saber. Então, o amado professor vai dar o quê? 10 minutos, estourando, para que eles respondam sem olhar para a Bíblia, sem olhar para a revista de professor. Tem que ver se ele não está com celular e também prestar atenção se algum não tem a revista de professor, que eles são muito espertos e compram, né, na CPAD. Então, tem que ser o questionário que a professora ou o professor levou, para que eles respondam ali durante aquele 5 minutos, 10 minutos estourando. E aí o amado professor vai mandar chamar aquele pastor que vai chegar assim no de repente. Ele vai chegar no de repente. Assim será a volta de Jesus, justamente para saber se a gente está preparado. E quando ele chegar, né, ele vai dizer: encerrou. Aí as meninas vão dizer: ai, mas a gente estava quase terminando, a gente tal, e os alunos meninos também. E aí o professor vai ver quem acertou mais, meninos ou meninas. E aí, se foi as meninas, ele vai dizer só vai ganhar os brindes, os bombons ou os pirulitos, as meninas. E os meninos vão questionar, ou vice-versa. Mas a gente quase acertou todas. Aí o professor vai entrar na lição. Mas você não estava preparado. Lembra da história das 10 virgens? Todas tinham lamparinas, mas umas tinham azeite extra e as outras não tinham. Então você não estava preparado. E aí é que ele vai, depois de toda a lição, explicar bem direitinho este momento desta dinâmica. E a moral da dinâmica é assim: Jesus falou que não diria a hora e nem o dia, mas se os alunos questionaram, o professor dirá: vocês não estavam preparados. É tempo de vigiar e de se preparar. Jesus está voltando. E eu espero que essa simples dinâmica, que já vai ter na própria revista do professor, vai só fazer mais essas perguntas que eu coloquei aqui, se ele quiser, pode ser até outras, né? De acordo com o que ele quiser, e vai ser reflexiva demais, porque esse tema é forte. Jesus voltasse agora, será que eu subiria? Irmã Zuênia subiria? Todos nós, imagine os adolescentes. Vai ser bênção, eu creio. Amém? Amém. Pensei em uma dinâmica, irmã Régia, bem parecida, não com a atividade, né, da revista,
mas para vermos como estamos realmente vivendo os últimos dias da igreja na Terra. E a minha dinâmica é uma dinâmica de alerta. E aí o professor teria que estar atrelado com os outros professores da Escola Bíblica Dominical, com toda a direção do DINEC, e fazer um momento, não é uma dinâmica com os seus alunos somente, professores, né? Essa dinâmica é para toda a igreja, certo? Que é o noivo está chegando. Então, para trazer o despertar, a vigilância espiritual e mostrar que precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E aí a minha dinâmica, ela é bem simples, onde você conversaria, professor, com o seu pastor e ali a coordenação do DENEC, e junto com os professores que estão escalados ali naquele dia, seria tocado um determinado momento, em um determinado momento da aula, a trombeta, né? E quando essa trombeta tocasse, o pastor iria se levantar ali e falar: Igreja, estão preparados? E após esse grito da igreja, estão preparados? E aí cada professor de cada sala se levantaria com uma fala, né? Jesus está próximo, né? E o outro, vigiai, pois não sabeis em que dia há de vir o noivo. E aí vai mandando, né, uma fala ali, geralmente é para a classe de adolescentes, jovens, senhores, senhoras, Betel. E essa dinâmica, eu pensei nela para impactar toda a EBD, porque o céu é real, a vida de Cristo está próxima. Não tem como não falarmos da volta de Cristo sem sentir a presença do nosso Deus. É real. E quantos estão dispersos, dormindo na casa do Senhor? Estávamos aqui um pouco antes conversando, eu e a irmã Régia, e o Senhor bradava no meu coração. Eu digo aos irmãos, não era essa dinâmica que eu tinha preparado. Não era. Mas o Senhor falou claramente que precisamos despertar os nossos alunos. Então, querido professor, no final, né, dessa dinâmica, que na verdade é um despertar mesmo da igreja, você, como professor orientador, que vai estar lá com pessoas diferentes na sua aula, diga para a igreja que o motivo de estarmos fazendo esse momento é que a nossa lição de número 8 fala: você está preparado? E nós precisamos todos os dias nos santificar, buscar estar preparado para a volta do Senhor, porque nunca esteve tão próximo, né? Então, trazer essa reflexão para a igreja e para os nossos alunos e se preparem espiritualmente. Não fiquem com medo, ou receosos se durante a semana que você for aplicar essa aula aqui, você passar mal, ou alguém da sua família adoecer, porque o mundo espiritual é real, meus irmãos. E o inimigo ele fica furioso quando nós estamos falando sobre o reino, falando sobre a volta de Jesus, porque ele quer nos calar. Essa lição eu acho que já está aí com mais de 20 minutos de dica pedagógica, mas a gente não pode guardar. Nós temos que ser sábios, né? Precisamos ensinar os nossos alunos a relembrar algumas coisas para aqueles que já estão há mais tempo na casa do Senhor. Então, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Já gostaria aqui de agradecer ao nosso pastor Martim, toda a direção do DENEC, irmã Régia pela parceria de sempre, sempre posta, preparada e com dicas abençoadas pelo Senhor. E a você, querido professor, por não desistir dessa missão tão árdua que é a nossa. Amém? Irmã Régia, com suas considerações finais. Amém. Quero agradecer ao nosso Deus, porque Ele sabe todas as coisas, como a irmã Zoene já falou, nosso tempo já foi, a gente não pode nem demorar. Agradecer aqui
ao nosso Deus e ao nosso pastor Martins, toda a direção do DENEC, todos que fazem esse podcast, esse ABD em síntese, os nossos amados professores de todas as classes, de nossos adolescentes também, aqueles que nos assistem, que gostam, e os que não gostam também podem deixar o seu like, podem nos assistir, pode deixar sua crítica, pode deixar o que quiser, porque a gente vai melhorando a cada dia. E eu agradeço a Deus Exato. pela maravilhosa oportunidade de estar aqui, como disse a irmã Zuene, Jesus está voltando, e tudo quer nos tirar do foco, e Ele sabe todas as coisas, mas nós estamos aqui para a honra e glória dEle. Amém? Amém. A paz do Senhor, queridos professores, e até a semana que vem e mais um Momento Pedagógico EVD em Síntese Podcast. Tchau!